E aí, vocês estão bom? Aqui é o Lucas, tenho 19 anos, sou editor profissional e sim, miojo é ruim. Tu acha miojo ruim, cara? Pra caralho, velho. Cara, eu não sei se tu já provou, mas tem um miojo light que lançaram. Ele tem 1 grama de gordura Caraca, e acho que 40 de carbo e é de boa. interessante. Pode se apresentar aí. Representação sucinta. Olá, meu nome é Matheus Máximo. Eu agora tenho 2 canais no YouTube, Coringão Esportes e Matheus Máximo. Tenho 21 anos, eu ia falar 20, eu ia fazer que nem tu. É, vai o bobo. E, mas não foi não. Hoje não, Biruliro. E é isso aí, cara. Estudante de Educação Física. Estudante parado de educação física. É verdade, tem isso também. Fala nisso, como é que tá a tua EAD antes de começar o podcast? Como é que estão? Ah, tá uma bosta. É, cara, a minha faculdade, ela tá querendo fazer isso. Sou contra. Não dá, velho, de verdade. O certo é fazer agora aulas extracurricular, sabe? Que pode adicionar no currículo, mas não... A minha faculdade tava assim, de tu puxar eletiva e tal, dependendo do professor, ele podia oferecer online, mas a aula mesmo, agora a faculdade soltou uma nota que vai depender do curso e tal. Cara, eu quero ver natação 2, eu vou fazer aqui no box. Deixa cheião o box do banheiro e sair batendo braçada. Aí minha mãe abre a porta, que nem aquele filme que abre a porta e aí sai lambendo a água, todo mundo afoga a pessoa. Então vamos lá, que hoje o assunto do podcast é um assunto que a gente já falou bastante em outros podcasts, mas a gente não chegou a explicar o que era ou o conceito disso, que a gente vai fazer, acho que vai dar umas 2 partes, se não mais de 2. Ou até mais também, que a gente pode chamar algum convidado pra falar sobre. A gente vai sempre abordar um pouco mais disso, que é um assunto interessante, no meu ver, que muitas pessoas têm muitas dúvidas ainda, mas é muito simples na teoria. A gente vai falar sobre dieta. O que é uma dieta, em que ela se baseia, do que é composta e como estruturar a sua dieta, tudo isso nesses 2 podcasts que a gente planejou, mas talvez tenham mais para poder contar relatos e tudo mais. E só para levar em consideração antes da gente começar, nada disso dispensa a ajuda de um profissional, e a gente tá falando de experiência da gente porque nós estamos fazendo por nós próprios. E é uma maneira eficiente, cara. Sim, funciona, mas como o Matheus disse, não dispensa ajuda de profissionais, até porque você pode ter melhores resultados ou até não fazer errado com a ajuda do profissional. Porque eu e o Matheus, por exemplo, a gente já fizemos muitos erros montando nossa própria dieta e tendo nosso próprio feeling. Então é sempre bom ter. Aí com a gente é mais erro e acerto, a gente vai testando as coisas, que nem há pouco tempo eu testei uma dieta com gordura mais alta e tal, e não me dei muito bem. Não me dou bem com carboidrato alto. Sim, então não, se você quer e tem condição de passar com um profissional, vá no profissional que é sem erro e são eles que vão te ajudar e não a gente. Sim, mais fácil de ter resultado rápido, errando menos e tal. Para começar o assunto de dieta, a gente vai abordar primeiro o que é uma dieta. Muitas pessoas pensam que é um cardápiozinho feito. Não. Dieta é a variedade de alimentos que estão inclusos dentro da sua rotina. E o nome dieta, ele vem do grego, de rotina. Tem alguma coisa parecida. Não é bem dieta o nome, mas é algum derivado assim, que se chama rotina em grego. Sabia disso? Sabia não, interessante. Paulo Muso que falou isso num vídeo. Nossa, esse cara aí... Mano, ele falou assim embaixo. Não, esse cara aí, filho, ele falou, eu tô montando um altar. Ele vai chegar no canal da Max. Esse canal do Matheus Máximo é uma bosta. Eu vou chegar no meu canal. Meu canal é uma bosta. Um dia ele participará desse podcast. Escuta o que eu tô te falando. Ele que vai pedir pra entrevistar a gente. Tipo, digamos que a dieta de pessoas que moram no Oriente são diferentes da pessoa que mora no Ocidente e varia a dieta de cada país. É muito de cultura. Opa! Travei. Até que no Brasil, regionalmente, tem a cultura de cada coisa. Eu não sei como é que... Eu acho que em São Paulo é bem parecido com o Rio em termos de dieta. Ah, sim, pior que é. Tem algumas coisas aqui que são diferentes aqui. Quando você vai comprar um pão em São Paulo, você fala filão. Se você vai comprar no Rio, você fala sério como? isso? Filão? Filão, sério, filão. Tu chama de pão mesmo no Rio. O pão? No Sul chama de pão francês ou pão de sal. Eu tinha um amigo meu que pedia pão do padeiro, mano. Eu dava risada. Ué. Dando esse conceito de dieta, a gente vai passar para
o que se baseia uma dieta? A grande parte dela é calorias, que são a dieta é baseada em calorias quando você vai montar um cardápio e um plano alimentar. E as calorias, elas são vindas dos macronutrientes, de cada um com um número de energia. Esqueci a palavra. De caloria. Um valor calórico, né? Isso. E o que são calorias? É a quantidade de energia que é preciso para poder... Nossa, como é que fala isso? Queimar? Não é? Não um negócio pra tu, sei lá, elevar em graus Celsius um bagulho. Isso, é o quanto que precisa, por exemplo, quanto que precisa para você evaporar 1 grama de água, sabe? Tipo, 1 grau Celsius. Isso. É assim que se mede calorias. É muito difícil explicar, tipo, o conceito é muito difícil. Calorias, então, nada mais é que no seu dia completo o quanto que você ingere e o que você gasta. Então, calorias é como se fosse um combustível pro seu corpo. E é, que não só vai ser gastado para você fazer exercícios e tal, mas o seu dia a dia. A maior parte do seu metabolismo basal gastado é para você manter seu corpo. Não é provinda de só exercícios. Isso, exato. De você fazer as funções do seu corpo. Tu acha que tu vai ficar parado, tu não vai comer, tu não vai beber água e teu corpo vai funcionar normalmente. Não é bem assim que funciona. Exato. Você gasta mais energia pensando do que treinando na academia, por exemplo. Tudo isso... Eu não sei, não, porque eu não penso em porra nenhuma meu dia todo. Eu fico com a cabeça vazia, com aquele macaquinho batendo o prato dentro. E é por isso que às vezes você se sente tão cansado trabalhando de home office, olhando pro computador, pensando em muita coisa, ou sei lá, quando você termina de fazer uma prova, você tá cansado, porque você não gasta energia só se mexendo, mas você gasta energia pensando também. Outra coisa também, eu ia falar daqueles relógios tipo Apple Watch, relógio inteligente. Ah, sim. Que quando você acaba uma corrida, isso, sei lá, tá 400 calorias aqui que eu queimei 1 hora correndo. Tipo, metade dessas calorias o seu corpo já ia gastar normalmente. Então, você não pode comer 400 calorias a mais depois que tu faz um aeróbico ou que malha e mede nesse relógio. Só para as pessoas terem uma noção, né? Porque tem gente que acha que é assim, né? Sim, né? Porque você vai... Parado tu já ia gastar, sei lá, 200 calorias por aí. Sim, é só pensar que tudo que você faz, desde você ficar no PC balançando a perna, você tá gastando caloria também. Então, se você ficasse em casa sentado ou estivesse limpando a casa, por exemplo, varrendo a casa, você estaria gastando o mesmo tanto que você estivesse treinando. Mas aí os estímulos são diferentes. Só que o negócio do treino é que é mais focado nisso e você vai estar elevando mais seus batimentos cardíacos e você tem que fazer a troca gasosa para o oxigênio entrar e você assim abaixar seus batimentos cardíacos. Assim você vai gastar mais calorias. Por isso que esses treinos de HIIT e tal, eles gastam mais calorias, porque tu vai precisar de mais oxigênio para você abaixar seus batimentos cardíacos, porque o seu batimento cardíaco vai estar bem alto. E então você acaba gastando... calorias são gastas respirando. Sim. E... mesmo após o exercício. Exato, tanto que quando você faz o HIIT, ou faz qualquer exercício, você tem, depois de um tempo, um estado de NEAT, né? O NEAT vale para tudo, Non-Exercising Activity Thermogenesis, que é tudo que tu faz. Tipo, quando eu vou pra faculdade, eu faço tudo caminhando por lá. Eu posso até pegar o ônibus circular, mas, pô, é pertinho, acho que não deve dar nem 1 quilômetro, tá ligado? Pra eu chegar lá. Aí eu faço caminhando mesmo. Aí isso já vai adicionar no meu gasto calórico. Tipo, tudo que tu anda pra teu trabalho, tu pega um ônibus e tal, isso aumenta já seu gasto calórico. Exato. Por exemplo, se você, ao invés de você subir pro seu apartamento de elevador, subir de escada, aí você já tá aumentando. Então, é sempre, sei lá, sempre bom se manter ativo pra essas coisinhas bobas. Em cutting, quando você tá em déficit calórico, você fica mais cansado e tal. E aí você fica, entre aspas, mais preguiçoso. E tenta diminuir essas atividades. O importante é que você tente manter todas essas atividades, tentar fazer o máximo possível caminhando, andando e tal. Isso já vai dar uma aumentada no seu gasto calórico total. Assim você não vai precisar ficar apertando tanto a dieta. Sim, são mudanças, pequenas mudanças e costumes que dá pra você ir mudando, que no final, depois que você acostuma na rotina assim, você vê que nem faz tanta diferença pra você, mas no total da sua dieta talvez faça bastante e te permita você comer mais, etc. Então, dando essa boa passada no que são calorias e gasto calórico, a gente vai explicar um pouco o que são macronutrientes, que são provindos de comidas que comemos e cada uma tem uma quantidade de cada macronutriente e micronutriente também. Enfim, então de macronutrientes nós temos 3 principais que contêm
quase todos os alimentos, salvo exceção de alguns que não tem um ou outro, mas tipo, são muito poucos. Então, para citar aqui, a gente tem a proteína, que é a tão querida pelos bodybuilders e fazedores de academia. E os marombeiros. E os marombeiros. Mas não deixa de ser importante para as outras pessoas também, porque proteína é o que vai fazer você construir ou manter sua massa muscular, que é muito saudável manter sua massa muscular e muito mais interessante do que gordura. Acho que a gente não precisa nem entrar tão profundamente, falar dos aminoácidos essenciais e tal, e a gente só tá dando uma passada, uma revisada, mas a proteína é feita de aminoácidos e tal. Se estiver nessa aula de ciências, né? Ou se não dormiu nela, é isso. Mas para falar sobre mais detalhado sobre micronutrientes e aminoácidos e essas coisas assim mais específicas e um pouco mais difíceis e complexas, a gente pode tentar trazer alguém que entenda mais para poder falar com mais propriedade, porque a gente não sabe muito disso. Aliás, eu mandar deixar um recado aqui pro Ale Santos aí, pro Caio Botura, que quiser aparecer aí, é nóis. É, mano, tá junto aí. Gabriel Aronês. Paulo Musi, a gente já citou, né? Só gente pequena só. O pessoal tá começando agora, a gente pode dar esse impulso pra ele. Exato, a gente pode até, né? Com certeza estão escutando agora. Enfim. Sim. Cada grama de proteína, ela tem 4 calorias que fornece pro seu corpo. Então, quando você come 1 grama de proteína, você fornece 4 calorias para o seu corpo. Lembrando... E só pra deixar claro aqui, 100 gramas de frango não são 100 gramas de proteína. Eu ia falar isso agora, você acredita? Sério? Caraca, muita conexão. 100 gramas de frango, ele tem eu acho que tem mais ou menos umas 24 gramas de proteína, por aí. Eu uso em média esse dado, porque... Tem 100 gramas de frango cozido ou frito, né? Ou grelhado, né? Isso, grelhado. E tem em média entre 0 a 3 gramas de gordura. Eu uso 3 gramas de gordura só pra ter uma margem assim de erro. Porque vai também quanto que você frita ele na... Até que eu não uso nada, pô. Eu também não. Eu jogo o fio de azeite assim e passo pano só Sim, pra... eu passo... também, eu boto... Qual o nome? Guardanapo. Boto um pouquinho de azeite e espalho com guardanapo. Eu também faço isso. Então, quando você ingere aí, por exemplo, 100 gramas de frango grelhado, você está ingerindo 28 calorias... 28 gramas de... Que isso? Que você ingere. Tipo, depende também como é que você tá vendo. Se você tá pesando ele pronto ou cozinhando ele... e cozinhando ele cru. Isso também dá uma diferença. O importante é você ter consistência. Se você sempre... se você sempre pesa cru, continua pesando cru e contando ele. Se você pesa ele pronto, pesa pronto e fica contando ele. Isso, exato. Então, só pra gente dar uma explicadinha aqui, por exemplo, o Matheus citou aí de 100 gramas de frango grelhado, dá 28 de gordura. Dá 28 de proteína. Caralho, não tô falando certo. Então, 100 gramas de frango grelhado dá 28 de proteína. E então, vezes 4 dá 112 calorias e mais uns derivados de gordura e carboidrato sobe um pouco pra 120, por aí. E depois da proteína também a gente tem os carboidratos, que para muita gente acha que é vilão, mas na verdade negativo. Cara, você usar moderadamente carboidratos é sempre bom para sua dieta, ainda mais em dieta de perda de peso, que você fica com glicogênio muito baixo e eles precisam ser sempre repostos com frequência e tal. Se você saber usar bem o carboidrato e ter noção do que você está fazendo, mesmo em uma dieta com perda de peso, você consegue aumentar o seu gasto calórico no dia automaticamente, aumentando o seu déficit calórico, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Só pra comprovar pra vocês cientificamente, pesquisa aí no Google Twink Diet. Twink é tipo um bolinho Ana Maria nos Estados Unidos. É que um professor ele fez um estudo que ele troca todos os carboidratos dele por açúcar e mesmo assim ele emagrece, ele está no déficit calórico. Mostrando que o que importa é o déficit calórico para você perder peso. Consequentemente, com estímulo no seu corpo, você perder gordura. Aí, mas no final do podcast, a gente vai falar sobre isso, sobre pirâmide de prioridades e tal. E o que realmente faz te emagrecer e o que realmente faz você engordar. Te falar, cara, eu flexibilizo... E eu te cortei, continua aí, peraí. Não, porque eu ia falar que não existe alimentos que fazem você engordar e não existe alimentos que fazem você emagrecer. Com certeza. Eu acho muito bom você estar frisando isso. Não existe alimento vilão. É tudo a manipulação da sua dieta, como é que você vai usar eles. Tem também o Nutrient Time, que é a hora que você vai usar eles e tal. Eu não sou muito ligado em Nutrient Time, porque eu faço jejum muitas horas e tal. E eu acho que não é tão relevante, porque eu acho que não vai ser tão impactante na minha vida. Não é, mano. Tipo, pra gente que não compete, isso aí é tipo...
uma mudança de 3%, sabe? Que pra gente, ao longo da vida, não vai fazer diferença nenhuma. Mas pro cara que vai subir no palco, esses 3% acaba cobrando muito. Isso é. Tipo, quando eu seco, eu fico com um shape legalzinho. E, cara, sei lá, as últimas semanas de dieta pra mim são... Não vou falar que é difícil, cara, porque eu acho que para de ser atleta chorão, de ficar falando, nossa, minha vida é uma droga, ficar romantizando a dor e tal. Porque, mano, se você se dispõe a fazer alguma coisa, mano, tu tem que ir até o final. Não pode reclamar, não, mano. Tem alguém te obrigando? Tem alguém botando a arma na tua cabeça pra tu fazer dieta, pra tu fazer as coisas? Muita gente queria tá sabendo fazer o que você tá fazendo aí, tendo um corpo igual o seu, do que você ficar chorando aí, mano. E eu até flexibilizo bem, cara, a dieta no finalzinho, até os carbos que eu uso. Talvez não sejam as melhores fontes. Tem os tipos de carboidratos, né? Os polissacarídeos, os monossacarídeos. Tu vai chegar a dar uma pincelada sobre isso? Sim, falar disso agora. Então, como o Matheus falou, isso de flexibilizar e usar vários tipos de carboidrato, é porque assim como a proteína, você tem proteínas ricas em aminoácidos e algumas com certos aminoácidos, algumas sem, a gente tem os carboidratos também que são divididos em algumas categorias, que são os polissacarídeos e os monossacarídeos. Carboidrato nada mais é que no final ele vai virar um açúcar no seu corpo, no final de toda a produção. Ele vira energia e não importa se você comeu o açúcar ou se você comeu uma batata doce, ele vai virar energia pro seu corpo no final de tudo. E não só no exercício, falar aqui também que o cérebro ele é alimentado de glicose para fazer as funções vitais. Exato. Apesar de carboidrato não ser um macronutriente que você precisa para a vida, que seria, entre aspas, proteína e gordura, que nem os nossos ancestrais usavam. Mas isso vai te deixar meio lesado e tal. O excesso, a falta do carboidrato. Por isso que tu vê os atletas muito cansados. E muito lesado também. Lesado também. Ele não é essencial pra sua vida, mas ele ajuda muito. Então, coloque como essencial. Sim, outra coisa é treinar pra comer. Tu pode até não gostar de malhar e tal, mas você malhando, você expande muito seu gasto calórico e você consegue comer bem mais, cara. É muito estranho isso, porque você fala que comer mais é mais saudável, porque você não fica se limitando tanto a nutrientes. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Sobre o que a gente falou de monossacarídeos e polissacarídeos, é claro que um açúcar não vai ser igual a uma batata doce. A gente quer explicar que no final de todo o processo, ele vai acabar virando açúcar no seu... Tipo, a médio e curto prazo, esse açúcar ele não vai ter muito problema. Ainda mais se for um pouquinho a cada dia e tal. Não é tipo, todo dia eu vou comer um balde de sorvete, 2 barras de chocolate, comer mais sei lá o que, comer um bolo. Também não é assim. É, porque também quando você faz isso, não comendo só carboidrato, você tá ingerindo muita gordura. Além dessa gordura e o colesterol que tem nesses alimentos e tal, é muita coisa industrializada também, que não faz tão bem quanto algo natural. E quando você ingere esses carboidratos mais complexos e mais naturais e mais saudáveis, você acaba ingerindo um pouco mais de fibras também. Isso que eu ia puxar um gancho. É pra falar que provavelmente se você trocar todo o seu carboidrato por, entre aspas, lixo, comidas que são, entre aspas, besteiras, você não vai conseguir atingir sua quantidade de fibras. E é pelo menos entre 10 a 15 gramas de fibras a cada 1000 calorias que você come, pra você ter uma função boa do seu intestino. Tal. E também, um pouco mais sobre fibras. Se você comer pouca fibra, você pode ter diarreia, ter problemas intestinais ou prisão de ventre. Com muita também acontece a mesma coisa, se você exceder muito o valor da fibra. Exato, é só você pensar que a fibra puxa muita água quando ela tá no seu estômago. Então, se você não comer fibra, não tem o que segurar ali no estômago. E também beber água, né? Come fibra. E aí, quando você come muita fibra também, que o Matheus falou, é bom beber muita água, porque você hidrata ela e faz ela não virar um concreto dentro do seu estômago e você nunca mais cagar na sua vida. E tipo, apesar dos estudos apontarem esse negócio de, pelo menos, entre aspas, sei lá, tu come 2.000 calorias, tu vai comer entre 20 e 30 gramas de fibra. Tenta testar também se você se dá bem com um pouco mais, com um pouco menos. Lembrando que, como a gente tá falando aqui de dieta e tal, é sempre bom lembrar, frisar que cada um é cada um. Então eu posso me dar muito bem com alto consumo de carboidratos, ou eu posso me dar muito mal com alto consumo de carboidrato, com certo tipo de carboidrato, com muita tipo, fibra. exemplo é a gente, tal, que tu chegou a citar que tem um pouco de resistência à insulina quando tá consumindo muito carboidrato. E comigo, eu já tive dieta de 700 gramas de carboidrato por dia e ficava de boa. Eu acho que se eu pegar esses 700 gramas e distribuir no meu dia, é bem de boa, sabe?
Mas se eu chegar fizer jejum e chegar depois do treino e, tipo, pra conseguir consumir tudo que eu tenho que consumir no dia, eu mandar, 200 gramas de carboidrato já, aí eu fico letárgico, entendeu? Tipo, uma bomba assim, eu já fico zoado. Mano, teve um dia que, contando uma história aqui, eu tive uns bagulho, eu não comer e tal, chego no meu pós-treino, comi 2,5 kg de arroz pronto. Cara, aquele dia eu penei pra comer, cara. Comi, porque ainda tinha um frango, né? Sim, porra. Mano, sério, pior do que comer e ficar com fome é comer e ter que empurrar pra dentro, velho. É muito foda, mano. Menção honrosa ao Rafael Brandão, que come 7 kg de comida por dia. Mano, 7 kg de comida por refeição é muita coisa, cara. Não, pô, 7 kg por refeição não. 1 kg a cada refeição. Calma aí. Nossa, cara, eu falei errado. Porra, imagina 7 kg por refeição, viado. 7 vezes 7, filho. 49 kg de comida, cara. Caralho, o cara vira uma bola. É 1 kg de comida por refeição, velho. É tipo 7. E tipo, tirando o dia que ele tem refeição livre também, que ele tem que jogar uma refeição livre junto com todas essas. Impossível, velho. E é bagulho bobo não, comer até ficar entupido, o coach dele fala esse bagulho. Muita batata frita, muito hambúrguer. Depois a gente vai tratar um pouco também de estratégias dietéticas, que é essas refeições lixo, entre aspas, lixo, ao jejum, enfim. Isso aí a gente vai falar, acho que no próximo podcast sobre dieta. É mais fácil falar no próximo, porque esse aqui a gente já tá falando muita coisa e a gente tá falando só, dando uma pincelada no básico do básico. E agora a gente falou umas coisas de proteína, falamos de carboidrato e agora nós vamos falar de gordura. E a gente esqueceu de falar um bagulho, que o carboidrato tem as mesmas calorias que a proteína, também é 4 calorias cada grama. E lembrando também que o carboidrato se liga a pelo menos de 3,6 a 3,8 gramas de água. Consumindo carboidratos, você vai estar consumindo mais água, então. Você fica mais retido, você tem mais líquido no seu corpo, mas isso não é ruim. Lembrando que controladamente não é ruim. E então vamos partir agora para as gorduras. As gorduras são divididas também em vários tipos, assim como a proteína e assim como o carboidrato. Cada grama de gordura a gente tem 9 calorias. Então sim, a gordura ela é mais calórica do que o carboidrato e do que a proteína, mas ela é essencial para a função de hormônios do nosso corpo. Eles se regulam com a proteína, com a gordura. Isso. Então é importante você deixar um consumo de gordura de até, sei lá, tem planejamentos de 0,8 até 2 gramas de gordura, mas assim, não, o máximo. Eu acho que entre 0,6 e 1 grama quilo até 1,2 grama quilo de gordura é o ideal. Isso. E aí isso para pessoas naturais, né? Porque hormonizados são outros 500. A gente tá falando aqui mais para pessoas naturais, lembrando porque hormonizado é um mundo que a gente nem sabe muito e nem tem ideia de como que sustenta essas máquinas que ficam subindo em palco. A gente pode trazer algum bodybuilder para falar disso também. Isso. Então já tem alguns no gatilho aqui, talvez, que a gente consiga trazer. Tá aqui no gatilho, tá os caras na tua casa, preso em cárcere. aí se ele não gravar, toma um tiro. A gente tem as gorduras, então, tem 9 calorias cada uma, e elas são divididas em saturadas, polissaturadas e tem mais uma, que eu esqueci. Insaturada? Insaturada, isso. Tem gordura trans também. Essa é uma bosta. Isso. E acho que eles vão tirar de todos os alimentos até 2023, tem alguma lei falando isso aí. Cara, mas hoje é muito difícil ter algum alimento com gordura trans mesmo. Até o traquinas não tem mais e tal, o biscoito recheado. Lembrando que o macronutriente mais saboroso pro seu paladar e que você sente que dá mais sabor em tudo é a gordura. Tu acha que porque o hambúrguer do McDonald's é tão gostoso, ou de algum fast food, a pizza de fast food é tão gostoso? Porque qualquer comida, qualquer fast food é tão gostoso. Por que será? E nem precisa ir tão longe assim. Se você pegar um prato de arroz e feijão e carne que você tá comendo aí e jogar, tipo, um fio de azeite em cima... Feijão com azeite? Que porra é essa? Eu quis dar um exemplo. Eu falei arroz, feijão, carne, feijão, azeite. Olha o cara, filho. Você põe feijão debaixo do arroz. Não, cara, bota em cima. Então tá bom. Ah, bom. Senão já ia procurar outro participante de podcast. Não, tá maluco. É coisa de maluco botar feijão embaixo. Cara, o feijão deixa o prato todo sujo. E nem dá... Você colocar o arroz por cima, ele nem junta com o arroz, assim, o caldinho. Aí ficou o arroz nadando, filho. Feião, velho. Feião. Mas enfim, se você pegar um prato de comida que você tá comendo, uma refeição, e jogar azeite, ela vai ficar muito mais gostosa. Arroz, frango e azeite é muito bom, filho. Sim. Experimenta fazer, quando você for grelhar um frango,
tipo, jogar uma colher de manteiga pra você ver se não vai ficar bom. Fica a coisa mais gostosa do mundo. Mas, que nem a gente falou, ela é muito mais calórica e muito mais densa em calorias. Tipo, pra você consumir, sei lá, muitas calorias em azeite é muito fácil, porque você acaba tomando um azeite, do que você ter que mastigar o arroz e ter que mastigar frango. Então, sempre tomar muito cuidado com gordura, até porque tem aí seu HDL e seu LDL. E falando também que o exercício físico ajuda você a regular o seu colesterol. Porque ele aumenta o HDL e abaixa o LDL. Isso, que aí o colesterol, o HDL é o bonzinho e o LDL é o vilão, entre aspas. Lembrando que se você tem que ter um balanço, tem que ter um pouco de LDL no seu corpo também, porque ele desempenha funções que o HDL não desempenha, que são importantes, mas em excesso ele faz mal. Sim, e também que os hormônios, na maioria das vezes, vai ter um LDL alto, porque a testosterona, ela aumenta o LDL. Sim, então a pincelada de tudo aqui, o que a gente tem pra, tipo, deixar de lição mesmo, é quando nada exagerado e nada em falta é bom. Então, se você tem um consumo de carboidrato alto, isso aí vai te fazer mal. Se você tem consumo de carboidrato muito baixo, talvez te faça mal também. Gordura, a mesma coisa. Proteína, a mesma coisa. Então, é sempre manter um bom senso e saber ponderar as coisas. E não só também no quesito de físico e de nutrientes também. A gente tem o quesito psicológico. E para você ter mais aderência na sua dieta, quanto mais você se restringir, mais cedo você vai desistir. E quanto mais você souber ponderar isso, mais tempo você vai levar ela. Então, no final das contas, que a gente estava falando, o que vai emagrecer você e o que vai engordar é o superávit e o déficit calórico. Quando você está em déficit calórico, você está consumindo menos do que você gasta no seu dia a dia. Menos calorias do que você gasta no seu dia a dia. Então, outra coisa, só para puxar um gancho que você já falou do déficit calórico, pode falar. O único jeito de você emagrecer é você estar em déficit calórico. E outra coisa, o déficit calórico, ele melhora a sua sensibilidade à insulina. Então, se você tiver com tendência a ficar diabético, você entrar no déficit calórico e fazer exercício, praticar exercício, vai consequentemente melhorar muito o seu quadro, podendo até ter uma reversão. E você, se tiver propenso a ter diabetes, quase lá, você conseguir reverter isso até em pouco tempo. Exatamente, porque a gente não tem o estímulo de carboidratos e de açúcares tão alto na corrente sanguínea, e isso faz com que você vai adquirindo. Sim, e você não gasta a energia dos carboidratos. E você também não utiliza eles pro seu corpo e tal, com maior eficiência. Porque quando você treina, você esvazia o seu glicogênio. Você tem que repor ele depois, né? Com os carboidratos. Exato. E água. E só o único jeito de você perder peso é estando em déficit calórico, que é consumindo menos do que você gasta. E a única forma de você engordar é ir em superávit calórico, que é comendo mais do que você gasta. Então, independente se você, por exemplo, comer um brigadeiro no dia e não comer mais nada, você vai estar emagrecendo. E aí, só que você vai criar um déficit calórico muito grande. E quando você precisar mudar a dieta, quando você estagnar, você não vai ter pra onde correr. Por isso que eu prezo pelo déficit calórico pequeno, e você vai gradualmente aumentando esse déficit calórico. De pouquinho em pouquinho, de 100 em 100 calorias, de 50 em 50. Eu não gosto de fazer déficit calórico muito grande. Pra tu ver, no final do meu último cutting, eu tava consumindo 2.000 calorias. Nem era tão baixo. Olha isso, sim. Eu tô começando meu booking agora, eu tô com 2.000. Tem muito de individualidade também. Do peso da pessoa, da altura. Então Eu sou uma pessoa muito mais pesada que você e tal. Uhum. Então isso dá muita diferença. Porque seu corpo, ele não quer ter músculos. Então quando você tem músculo, ele tenta expulsar ele de alguma forma. E porque não é algo rentável ser musculoso. Sim, porque quanto mais massa você tem, mais energia você E gasta. seu corpo não quer gastar mais energia. Por isso também que acontece a homeostase. Você fica estagnado na dieta. Exato. Tanto que eu tenho esse problema há muito tempo, que é toda vez, eu falo com o Matheus toda vez, porque eu não consigo aumentar demais minhas calorias, porque sei lá, minha cabeça fala, você tá ficando gordo, porra. Volta isso aí. Comigo é o contrário, eu aumento demais. Pô, no meu primeiro booking, nossa, eu fiquei muito gordo. Agora, eu já fiquei bem menos do que eu tava. Apesar que tá na quarentena agora, eu não tô treinando tanto. A dieta tá até ok, eu tô comendo quanto eu gasto, mais ou menos. Quantos quilos você chegou a pegar no booking? No passado ou nesse? No passado. 86. Quanto você mede? Eu, 163. 163. Com 60... Mano, eu tenho 167 e cheguei a 78 e eu achava muito. Que isso? Não, sério, mas acho que tá bom, cara, pra um book.
Então, Não precisa exagerar tanto e tal. o problema foi que foi aí que eu comecei a ganhar massa e tava realmente dando uma crescida, sabe? Mas aí chegou num ponto que eu falei, nossa, tô ficando gordo, e aí eu fiz um cutting muito severo e perdi tudo. Toda vez é a mesma história. É por aí mesmo, cara, errando e acertando. Tipo, a primeira vez que eu sequei, eu era obeso, então eu não tinha muito o que fazer, né? Não tinha tanto músculo construído. Aí agora, na segunda vez, eu já fui de 66 aí pra 73, e o meu percentual com 73 de gordura tava mais baixo do que com 66. Tava com muito mais músculo também. Então foi o ganho de pelo menos 7 quilos de massa magra. Exato, é bom falar que por mais que a gente tenha falado que seu corpo não quer ser musculoso, é muito mais saudável você começar a construir massa muscular, porque com isso... Tipo, o mínimo você tá entre... Você tá em, acho que até uns 20% de gordura por aí. Pra quem não busca tanta performance, esse é o saudável. Sempre pra você ter saúde. No homem, em média, ia ser uns 15% aí, de 15 a 20%. Acho que tá de boa pra você ter. Mulher é um pouco mais, né? Tu chegou a já medir o seu BF mais baixo e tal? Já. Deu 7%, meu BF mais baixo. Caralho, o cara é brabo mesmo. Ah, mano, era uma época que eu tava muito magro. Eu tenho uma foto aqui pra te mandar depois eu te mando. Que eu tava... Quando eu tava no final do último cutting, eu bati 8 e pouquinho. Ah, nice. Parece que tá bem mais, né? Porque os músculos estão bem aparentes e tal. Sim. Então, quando eu cheguei a 7%, eu tava, tipo, magro de magro mesmo. Não tinha nada de massa. Então eu tava parecendo aquela baratinha A barata MIB. do MIB. Caralho! Isso. Caraca, não é pra Eu pensei na mesma coisa. Que isso, filho. Inception. Tô na sua mente, mano. Podcast no podcast aqui, ó. Dando uma repaginada em tudo, e depois a gente pode falar... E a gente chegou a falar... A gente falou um pouco, né, de superávit e tal. Que quando você tá em superávit, você continuar malhando e tal. E também, no superávit é mais fácil você conseguir um ganho de força. E, consequentemente, massa move peso e força é massa vezes aceleração. Então, mano, isso aí que eu falei não tem nada a ver. Eu queria puxar um gatilho, mas eu inventei. Não, tipo, massa move peso, beleza, mas força é igual massa vezes aceleração tem nada a ver. Nada a ver. Cara, eu tinha alguma coisa que fazia sentido pra falar, mas eu não lembro. Então fiquem com essa análise perfeita aí de... Aula de física. Massa mexe peso e força é igual massa vezes aceleração. Então, na Lua, eu malharia descalço. Mas o que eu queria explicar é que, conforme você vai aumentando o peso, consequentemente, provavelmente, sua força deve aumentar um pouco. E é bom e quando você estiver em cutting, você tentar manter o máximo dessa força. Eu falo por mim mesmo eu comendo 4.000 calorias ou comendo 2.000 calorias, eu consigo manter muito bem minha força, até no final do cutting. Eu nunca tive negócio de perder força e tal. Sempre treinando pesado. Isso é bom porque quando você dá esse estímulo ainda pesado, quando você tá em déficit calórico, o seu corpo acaba entendendo que você precisa manter aquela força, precisa manter aquele tanto de massa para levantar o peso. Isso, precisa manter os músculos e tal, pra você conseguir executar os exercícios com o mesmo peso, mesma intensidade. Exato. A gente falou booking e cutting, mas a gente não explicou o que era. Então é bom explicar. Bulking é quando você está numa fase para ganho de massa, ganho de peso e, consequentemente, ganho de força também. Então é uma fase onde você está em superávit calórico, que é comendo mais do que você gasta e treinando muito mais pesado e, enfim, com foco para ganhar aí força e peso. Em déficit calórico é quando você está e cutting é quando você está em déficit calórico, que é a fase que você está querendo definir, perder gordura corporal, pra poder ali deixar os seus músculos mais aparentes. Tu falou isso de definir, eu lembrei do podcast do Aronês. Tu chegou a ver esse? Do cara que perguntou se fazer kickbox define a pessoa. Ah, sim, é verdade. Aí ele falou, eu acho que a atividade física ou kickbox, uma luta, ela não define o caráter de uma pessoa, a personalidade dela. Exato, tem esses mitos aí que depois a gente vai fazer um podcast só sobre mitos, olha só como é que vai, agendamento de podcast. Fala do Ronaldinho Gaúcho, outro mito. E quando você tá em manutenção, é quando você tá comendo o mesmo tanto que você gasta. Então você consegue manter aí um peso mais constante e não ficar subindo ele. Então normalmente qual é as etapas? A gente faz um booking para poder ganhar peso, a gente faz um cutting para poder perder a gordura corporal que veio a mais. A gordura que você ganhou, isso. E tentando manter o máximo de massa muscular possível. E depois a gente fica na manutenção, que é para manter
ali os ganhos que você teve, seu corpo poder acostumar. É basicamente isso, esses 4 passos. Então, só para vamos dar uma repaginada em tudo que a gente falou. Dieta é tudo que você come durante sua vida e que você é acostumado a comer no seu dia a dia. Mas quando você quer fazer algo com uma meta específica, considerando alimentos, você tem um planejamento alimentar. Exato. Macronutrientes, a gente tem 3 mais importantes, que são a proteína, o carboidrato e a gordura. A proteína é o que vai manter ou criar massa muscular no seu corpo. Gordura, ela regula suas funções hormonais e também é uma fonte de energia para o seu corpo. E outra coisa também que eu esqueci de falar, que a digestão da gordura, ela também é mais lenta. Isso. De carboidratos simples e de proteínas. E assim, se você adicionar gordura na sua refeição, você vai ter mais saciedade. Por ela ter uma digestão um pouco mais lenta. Isso. E também adicionar fibras também aumenta seu tempo de digestão, porque ela é muito mais difícil de ser digerida pelo corpo. E o carboidrato é a fonte principal de energia do nosso corpo, porque ele vira glicogênio que vai para os seus músculos, etc, etc e tal. Aqui é água com músculo, porque 70% do seu corpo é água, o músculo é composto pelo glicogênio, que é enchido com carboidrato e água. E é isso aí. Superávit e déficit calórico é o que faz você engordar quando você está em superávit e o que faz você emagrecer em déficit calórico. E aí a gente pode falar um pouco da pirâmide de prioridades. A gente vai falar sobre a pirâmide de prioridades numa dieta, que a base de tudo, quando um profissional, um nutricionista vai montar a sua dieta, ele parte do princípio de calorias, do que quanto você gasta no seu dia e qual o seu objetivo. Então, ele vai preparar o seu cardápio alimentar que ele te passa, baseado nessas calorias. Então, se ele passa, por exemplo, para você uma refeição de 200 gramas de arroz e 100 gramas de frango, e passa na outra refeição banana, aveia e mel, tudo isso no final não são porque são alimentos saudáveis. Não é por causa disso. É porque no final do dia vai bater a sua quantidade de calorias conforme o seu objetivo. Então, no começo aí, se você quer emagrecer ou se você quer engordar, se preocupe com você estar ingerindo mais ou menos calorias conforme você gasta. Depois que você se preocupa com calorias e descobre aí o quanto que você gasta e o quanto você está consumindo no dia, é bom você começar a se preocupar com os macronutrientes. Que eu posso até deixar o cálculo de que eu uso mais ou menos aqui, para vocês terem uma base e tal. Acho interessante falar isso? Sim, importante. Então, proteína vocês podem estar usando de 1,6 a 2,5 grama quilo de proteína. Mais que isso, eu acho meio desnecessário. Eu até uso um pouco mais que isso, porque, tipo, eu começo o cutting, sei lá, com 2,2 ou 2,5. Aí, conforme o peso abaixa, né, eu mantenho a proteína igual. Então, ela, consequentemente, vai aumentar. Eu comecei, sei lá, com 86, aí eu abaixei o carboidrato. Não abaixei a proteína. Quando eu tava com 73, eu tava com a mesma proteína de 86. Então, o número vai aumentar bastante. Então, não tem por que você começar uma dieta com a proteína tão alta. De carboidrato, cara, carboidrato eu uso depois que calculo tudo. Então, vou falar primeiro da gordura. A gordura eu acho interessante você usar entre 0,6 grama quilo e 1,2. Só para dar uma explicada sobre esse grama quilo. O grama quilo é quanto você está pesando pelas gramas. Então, 1 grama quilo, se eu peso 80 quilos, é 80 gramas quilos. Aí você faz o cálculo, você faz 80 vezes 9, aí, 80 vezes 9 é quanto? E os caras de humanas, 720. Aí 720. Imagina que é uma dieta de 2.000 calorias. Aí você faz 2 gramas quilo de proteína, pra também ficar um número mais rápido. Aí 160, porque 80 vezes 2, 160 vezes 4, 640. 160 vezes 4. Ah, tá. Da proteína, das calorias. Tá certo, tá certo. Aí você faz 640. Não, peraí. 640. Mais 720. Mais 720. Dá 1.360. 1.360. Agora diminui das 2.000 calorias que falta. 640. 640, certo? Você divide esse número que sobrou por 4, vai ser quanto de carboidrato você vai consumir. Eu faço assim um cálculo, pelo menos. Tem outros métodos de fazer por fórmulas e tal, mas esse método que eu faço fica bem próximo do que é certo. Ideal. E funciona, tipo, a maioria das vezes, então... Isso vai mudando na dieta também. Então aumenta o carboidrato, diminui a proteína, aumenta a proteína, diminui a gordura, aumenta a gordura. Tu que vai fazendo. E pra você
tipo, ter uma base do quanto você gasta no dia e para poder montar sua dieta, você usa TDE Calculator, que tem disponível na internet aí, você joga os seus dados, a altura e tal. É claro que é muito mais complexo que isso, é muitos derivados e muita coisa. Com certeza, a gente só tá ensinando aqui como fazer sozinho e ter uma base e conseguir montar a sua dieta sozinho. Voltando a falar, isso não dispensa a ajuda de um profissional. Que vai saber fazer esse cálculo muito mais bem feito, vai saber trabalhar muito mais com as suas individualidades do que você mesmo até. E eu falo bastante disso no meu canal de fitness, no Matheus Máximo. Dá uma olhada lá que o Matheus tem os dias explicando de dieta, mostrando como é que ele faz a dieta, como é que tudo mais. Eu tô até pensando em entrar com os vídeos informativos e tal. É bem bom, mano. Eu acho legal. Porque na quarentena, mano, tu chegou a dar uma olhada nos arquivos que eu te mandei? Não cheguei, vlog. Não cheguei. Mano, o dia inteiro eu enchendo o saco no Marcelo, mas acho que tá, cara, um conteúdo bem engraçado. E aí, a dieta que a gente faz, que é a dieta flexível, é um estilo de vida. Isso, não é uma dieta. A gente sabe trabalhar muito bem com calorias e carboidratos, quantidade de gordura e quantidade de proteína. Então a gente consegue encaixar, por exemplo, um bis na dieta, porque a gente sabe o quanto de carboidrato, quanto de gordura que tem nele e consegue encaixar dentro das nossas metas diárias. Uma coisa a mais. Álcool também tem calorias. Você, velho barrigudinho ou novinho barrigudinho, que fica tomando cerveja o dia todo, álcool tem bastante calorias. Tipo, você tomar 1, 2 cervejas, você encaixar na sua dieta e tirar de calorias como gordura e carboidrato, até de boa e tal, mas o consumo muito alto de álcool, ele pode te engordar por te botar em superávit calórico. Exato, cada grama de álcool a gente tem 7 calorias. 7 calorias, isso aí. O podcast foi mais para dar um geral em tudo, uma pincelada nas coisas, mais por cima. E aí no próximo a gente vai falar um pouco mais detalhado sobre planejamento alimentar e que realmente flexível, como montar a dieta, de aderência da dieta. E dando mais exemplos, esse aqui foi mais informativo mesmo. E o próximo a gente vai falar sobre experiências nossas e para que vocês possam se basear também. Faz quanto tempo que você faz dieta? Há uns 3 anos. 3 anos. Eu também. 2017 tá marcado aqui. Primeira vez que eu anotei alguma coisa no... Foi pro meu 2017. Foi até um ano que eu comecei a malhar. 3 anos de flexível é bastante, hein, mano, na moral. Mas acho que aos poucos isso vai se tornar cada vez mais normal, né? Com todo mundo disseminando informação e tal. Espero que sim, real. Então, é isso. Acho que podemos encerrar o podcast aqui para não ficar tão longo e tão maçante de informação. E eu acho que depois que editar e tal, cortar esse parte, se ficou mongolano, eu acho que vai dar um bem ok, né? E vamos para as indicações e encerramentos. Pode começar? Começar com uma musiquita. De indicação eu vou indicar de música Larissa, do High Low. Enquanto eu não falar, você não parar. Cara, tu me falou pra escutar, mas eu esqueci. Brabíssima. Eu acho que eu tinha entendido que quem cantava era a Larissa e a música era High Low. De filme, velho. Caramba, Sério. faz tempo que eu não assisto, eu tô... Mano, já sei até qual filme que eu vou indicar, mas não te falo, só te falo daqui a pouco. Nossa, eu vou indicar A Grande Aposta. Eu ainda não vi esse filme, cara. É muito bom, mano. Mas parece muito bom, tá lá na minha lista. É bom, é bem bom. Grande Aposta e tem na Netflix. E isso é sobre a quebra da bolsa em 29 nos Estados Unidos. E canal do YouTube ou podcast, eu vou indicar, como a gente falou de dieta, eu vou indicar o glamuroso e deus de fitness, Leandro Twin. Caralho, o maluco é brabo, filho. Que, velho, sério, tudo que eu... Mano, tudo Na que moral, eu tive a oportunidade de tirar foto com ele no Growth Day, eu não tirei, mano. Nossa, mano. Porque, tipo, eu não assistia ele, mas depois do Growth Day eu comecei a consumir muito o conteúdo dele. Nossa, merda, filho. Mano, eu assisto todo dia, velho. Sério, é muito bom. Então, de música, na verdade eu não sei se essa música é nova ou velha, mas eu escutei há pouco tempo e eu gostei. É Romeu e Julieta do Vitão. Acho que é um pouco velha e tal. Vem querer, já peguei seu nome, tem seu telefone, mas seu coração não me entendeu. Acho que ele se arrependeu. Mas eu descobri ela há pouco tempo e eu gostei bastante. Então, filme, eu vou indicar. Com certeza tu já viu esse filme, mas eu vi esses dias, que é Bastardos Inglórios. Muito bom.
Puta que pariu. Mano, um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Com certeza tá no meu top 5. É muito bom, velho. Muito bom mesmo. E eu vou indicar o podcast do Cara dos Esportes, que é um podcast bem legal. E eu até troquei uma ideia com ele esses dias. Cara, muita gente boa, muito firmeza, bem educado e tal. Então é isso. Obrigado por você que escutou até aqui. E divulguem, compartilhem aí. E é outra coisa, podcast tá com site. É verdade, é verdade. Bom frisar aí. Nossa, a gente criou um podcast agora que tem o site. Tu tem um site? Não tem, porra, sou pica. Exato. Basicamente o Lucas que fez tudo, mas como eu sou co-apresentador, eu tô gozando com o pau dele. E mais pra frente, com agora o site, a gente espera que o Google perceba o podcast e disponibilize no Google Podcast. É verdade, precisa ter um site, né, pra ir pro Google Podcast. Precisar não precisa, ele só precisa descobrir aqui que o site ele fica mais fácil de reconhecer, entendeu? E também dá pra escutar pelo site, então É verdade, pelo site também. pode ser que você esteja escutando pelo site aí. Então, é isso. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se cuidem, lavem as mãos. Lavem a bunda. Tamo junto. Falou! Valeu, som!